Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, irmão Marcos, capítulo de número 8. Vamos ler aqui versículo 1 a 5. Todos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Então eu vou ler e os irmãos vai acompanhar a mensagem. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se eu os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também os pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram era quase 4.000, e despediu-os. Amém? Os irmãos podem se sentar. Deus nos abençoe. Aleluia. Eu quero agradecer o pastor Daniel, que é um homem de Deus, que já passou lá na região de Antônio, né? Glória a Deus. Pastor Daniel, a gente já conhecia ele, né? Glória a Deus. Também o pastor Amarildo, que a gente conhece o pastor Amarildo desde lá da cidade de Sete Quedas, quando era solteiro ainda, né, pastor? E ele sempre ia lá na cidade de Sete Quedas, obrigado. E a gente ali então conversava, né? Glória a Deus. Eu quero agradecer também os obreiros que estão, né? Que Deus nos abençoe. Quero agradecer à igreja pela saudação de bem-vindo, que foi extensa a nosso favor também. Deus nos abençoe em nome do Senhor. Meus amados, esses tempos atrás nós viemos aqui fazer uma visita e o pastor Marinho falou que a igreja tem costume de orar, oração de gancho. Eita Deus! E o mais difícil, que eu nunca pensava que ele ia vir morar aqui nessa cidade, o meu filho Edson. Quantos já conhecem? Conhece? Olha aí, já está lá na porta, já é porteiro, né? E o mais difícil aconteceu. Quando eu estava na residência dele, eu falei: eu nem acredito que ele está morando aqui. Parecia que era tão difícil, mas para Deus nada é impossível, né? Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, e Ele está aqui. E
O irmão Marindinho quer que eu venha também de mudança, irmão. Aí vai olhando aí. Glória a Deus. Também ali está minha esposa, a Elinéia, a minha cunhada, meu cunhado, a Eliane, o Odair, e meu sogro, Almir Liotti, a minha sogra, a Laide, e, será que eu esqueci alguém? A minha nora, a Gialine. Glória a Deus, né? Está todo mundo aí, né? Glória a Deus. Muito bem, meus amados, eu quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez por nós, né? Também ali está o Samuel, que é o nosso primo, a esposa dele também. Glória a Deus. Sua mãe não veio, né? Glória a Deus. Então está aí, todos reunidos para servir a Deus. Meus amados, nós temos aqui acabado de ler esse texto bíblico, e é um texto que fala de Jesus. Então, que ele fala de Jesus, e eu também vou falar um pouquinho de Jesus aqui nesta noite. Eu quero aproveitar essa oportunidade de estar aqui nessa tribuna para falar um pouquinho de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, meus amados, que antes de o pecado entrar no mundo, havia muitas inseguranças. Glória a Deus. Nós vemos que antes de o pecado entrar no mundo, havia Adão e Eva. Mas a Bíblia diz que antes de o pecado entrar, ele tinha o quê? Ele tinha comunhão com Deus. Tinha comunhão com Deus. E agora, meus amados irmãos, aquela relação que Adão tinha com Deus, ela foi quebrada. Ela foi quebrada pelo pecado da desobediência. Aquela relação que Adão tinha com Deus, ela foi quebrada. E o homem teve que fugir da presença de Deus. Mas nós vemos ali, meus amados, que Deus, ele teve misericórdia para com o homem. A Bíblia diz lá no livro do Gênesis que Deus falou que da semente da mulher e da sua descendência ia nascer um, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando nós olhamos lá no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, que João escreveu que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou este mundo. E nós vemos, meus amados irmãos, que esse Jesus Cristo, ele veio, e a palavra de Deus diz que ele nasceu em uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Uma manjedoura, ela é um coxo que os gados alimentam. E Jesus, ele nasceu ali. E a palavra de Deus disse que ele cresceu, e aos 30 anos de idade, Jesus continuava pregando a palavra de Deus. Mas por que ele continuava? Porque uma certa feita ele estava com seus discípulos, e ali, meus amados irmãos, tinha um homem que precisava de Deus, que precisava de um milagre na sua vida. E agora Jesus, olhando para os discípulos, Jesus disse: convém